Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Fundamentos em Farmacologia. Eu me chamo Kellen, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nessa disciplina. E hoje nós vamos falar sobre os grupos farmacológicos. E lá no tópico 1, vamos falar dos quimioterápicos. A quimioterapia pode ser anti-infecciosa ou antitumoral. Caso o fármaco seja um produto sintético, como sulfas, quinolonas e linezolida, é classificado como quimioterápico. Caso o fármaco seja produto natural, é classificado como antibiótico. Os fármacos são classificados anti-infecciosos pelo aspecto de ação, pela estrutura química, pela ação ou mecanismo de ação. Em relação aos aspectos, pode ser de pequeno ou grande aspecto. Se pequeno, haja apenas em grãos positivos ou grãos negativos. Exatamente sobre grão positivo e grão negativo, vocês tiveram essa aula em microbiologia, ok? Se de grande, se age tanto em grão positivo quanto em grão negativo ou em outras bactérias. Em relação à ação, pode ser bacteriostático, ou seja, apenas impede a proliferação de micro-organismo ou é bactericida. Ou seja, de fato, destrói as bactérias. Então, ele tem o poder de destruir, acabar com a infecção, em relação a, se for bacteriana. Em relação ao mecanismo de ação, pode ser inibidor da síntese da parede e síntese proteica, isso também vocês aprenderam lá em microbiologia, ou de síntese de ácidos nucleicos, também aprenderam em microbiologia, ok? E altera a integridade da membrana. Isso aí é a forma que o antibiótico vai penetrar na infecção. A escolha do antimicrobiano mais apropriado requer um conhecimento. Primeiro, da identificação do micro-organismo, precisamos saber que tipo de micro-organismo estamos trabalhando com aquele paciente. Da suscetibilidade do organismo em relação ao fármaco, em particular, cada corpo reage de uma forma diferente. Então, por isso que nós precisamos ter o quê? Um histórico em relação a todos os sinais e sintomas para a gente entender. O local da infecção e de fatores do paciente. Depende de paciente para paciente. 5. Da segurança do fármaco, do custo do tratamento, isso tudo também nós temos que levar em consideração. Lembrando que existem medicamentos que sim, a enfermeira pode prescrever dentro da estratégia de saúde da família, mas esses medicamentos são aqueles medicamentos que podem ser retirados na farmácia da unidade básica de saúde, certo? Mas os médicos, eles podem prescrever medicamentos que podem ser comprados em farmácias. Mas sempre o médico ele tem que ter uma consciência em relação ao preço dessa medicação. Existem medicamentos que têm a mesma molécula, só que são de laboratórios diferentes e têm preços diferentes. Às vezes a diferença é gritante de um medicamento para o outro, dependendo do laboratório. Quando nós conseguimos analisar a situação do paciente em relação ao custo que vai ser esse tratamento, fica mais viável a gente tentar tratar esse paciente. Nós temos que entender a condição financeira desse paciente para que a gente não tenha, não passe, o médico não prescreva, um medicamento de alto custo para esse paciente se ele não tiver condição de comprar ou até mesmo se o SUS não tiver condição de disponibilizar. Entretanto, alguns pacientes precisam de um tratamento empírico, a administração imediata do fármaco, antes da identificação bacteriana e teste de suscetibilidade. Quando não se sabe que tipo de bactéria, que tipo de infecção esse paciente
está desenvolvendo, o que é que se faz? Nós vamos administrar um antibiótico de amplo espectro. Um antibiótico que vai fazer a cobertura ou, né, é para fazer a cobertura de qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de infecção, que esse paciente estiver tendo. Dentro do centro cirúrgico, geralmente nós temos uma medicação, dependendo da instituição, né, hospitalar, administra um antibiótico de amplo espectro para fazer a cobertura desse paciente para evitar a infecção hospitalar. O tratamento antimicrobiano aproveita-se das diferenças bioquímicas que existem entre os micro-organismos e seres humanos. Os fármacos antimicrobianos são eficazes no tratamento das infecções, pois são seletivamente tóxicos, ou seja, ele tem a capacidade de lesar ou matar micro-organismos invasores sem prejudicar as células do hospedeiro. Então, um antibiótico, ele tem a eficácia somente de ir lá direitinho aonde aquela infecção está agindo naquele momento, sem acabar com as nossas células, tá? Sem acabar com as nossas células boas. Ele vai diretamente fazer a função dele. Entretanto, com frequência é necessário cultivar o micro-organismo para chegar em um diagnóstico conclusivo e determinar a suscetibilidade aos antimicrobianos, tá? Nós estamos falando, de saber exatamente qual é o tipo de micro-organismo que nós estamos trabalhando. Então, é importante que consiga descobrir qual é o tipo de micro-organismo está se trabalhando para poder fazer um serviço e prestar um serviço com boa assistência para esse paciente. A definição definitiva do micro-organismo infectante pode exigir outras técnicas laboratoriais, como a detectação de antígeno. Nós vamos descobrir qual é o antígeno que nós estamos tratando naquele momento. O DNA, o RNA, também vocês viram isso em microbiologia. Ou a detectação de uma resposta inflamatória ou imune do hospedeiro contra o micro-organismo. Vamos lá. O que acontece na maioria das vezes, muitas vezes até, é o seguinte. Muitas pessoas começam a se medicar, tá? Eu tenho uma dor de garganta, eu vou lá e compro um remédio. Anteriormente, esses medicamentos, esses antibióticos, eles eram vendidos sem receituário, sem retenção de receita. Então, existem alguns tipos de antibióticos que ficaram tão banais em relação ao tratamento, né? A pessoa tinha uma dor de garganta, amoxicilina. Tinha uma dor de cabeça, amoxicilina. Uma inflamação no pé, amoxicilina. Acontece que a bactéria vai ficando resistente a essa molécula. E quando o teu corpo precisar realmente combater com esse tipo de medicação, o teu corpo não reage mais. Não tem mais o quê? Não tem mais eficácia. A medicação fica sem eficácia em relação ao tipo de infecção que você está desenvolvendo naquele momento. Outra coisa, antibiótico é para ser tomado na hora certa, tá? É por isso que tem prescrição médica com um horário certinho para você tomar. Se for de 12 em 12 horas, de 24 em 24 horas, se for de 6 em 6 horas, dependendo do tipo de medicação, tem que ser tomado corretamente nos horários prescritos pelo médico, para poder ter uma eficácia. Muitas das vezes o paciente não faz o tratamento correto, 7 dias ou 14 dias do medicamento, e aí não tem resultado, eles voltam de novo, lá porque não foi resultado, aí a gente pergunta, mas o senhor tomou a medicação certinha, exatamente como foi prescrito? Sim, eu tomei, mas não tomou. E aí quando nós não temos uma resposta exata também do nosso paciente, nós não conseguimos
tá? Ter uma eficácia da medicação e da próxima medicação que possivelmente nós podemos prescrever para esse paciente. Tá? Estou falando de prescrição em relação a médico, porque o enfermeiro só prescreve os medicamentos que estão dentro da estratégia de saúde da família e dentro do protocolo do município. Médico é o único que pode prescrever qualquer tipo de medicação. As vias de administração em relação aos medicamentos. Nós temos as vias de administração enteral, nós já tivemos essa aula, tá? Enteral, parenteral e tópica, tá? A enteral é o quê? Via oral, sublingual e retal. A parenteral, via intravenosa, subcutânea e intramuscular. E a tópica, via nasal e via epidérmica. A via oral de administração é apropriada para infecções leves que podem ser tratadas ambulatoriamente. Além disso, pressões econômicas recomendam a terapia de antimicrobianos orais em todas as infecções, exceto as mais graves. Então, todos os antibióticos que eles são injetáveis, ele tem um valor maior. Então, como a pressão econômica, né, o fator desses antibióticos serem bem mais caros quando eles são injetáveis, muitas das vezes faz com que se prescreva os comprimidos ou cápsulas, dependendo da apresentação da medicação. Em pacientes hospitalizados, que exigem tratamento intravenoso, EV, inicialmente deve-se mudar para fármacos orais, logo que possível. Então, se o paciente está muito grave, nós temos que entrar com a via de administração mais rápida, que é qual? A parenteral. Intravenosa, subcutânea e intramuscular. A intravenosa é uma da mais rápida ainda. O efeito dela vai ser muito mais rápido. Por quê? Porque vai direto para a corrente sanguínea. As outras também são, mas a intravenosa é muito mais rápido, tá? A absorção dela no nosso organismo. Entretanto, alguns antimicrobianos, como a vancomicina, que é muito usado ainda, os aminoglicídios e a anfotericina B, são tão mal absorvidos pelo trato gastrointestinal, TGI, que níveis séricos adequados não conseguem ser absorvidos por administração oral. Então, existem medicamentos que realmente não são absorvidos com mais facilidade. A via parenteral é usada para fármacos mal absorvidos no trato gastrointestinal e para tratamentos de pacientes com infecções graves. Então, se eu quero que o meu paciente tenha uma boa resposta rápida, eu vou usar a via parenteral, para quais é necessário manter concentrações séricas elevadas de micro-organismos. Então, o paciente que está dentro da unidade, né, intensiva, UTI, ele precisa estar constantemente com o uso de antimicrobianos. Ele precisa, porque lá ele está com a imunidade dele muito baixa e eu preciso estar mantendo esse paciente sem nenhum tipo de infecção. As resistências aos fármacos. Eu coloquei aqui uma bactéria, né, um micro-organismo aqui bem pisando no remédiozinho aqui para dizer que não adianta mais tomar porque eu já estou resistente a um medicamento. As bactérias são consideradas resistentes a um antimicrobiano quando seu crescimento não é inibido pela maior concentração do antimicrobiano tolerado pelo hospedeiro. Lembre que nós falamos sobre a concentração de miligramas de medicação. Existe, né, a dose certa, a dose mínima e a dose máxima. Cada medicação tem a dosagem máxima que o nosso corpo pode receber. Passando da dosagem máxima, eu passo para a dose letal. A dose letal significa que eu posso morrer.
ou eu morro imediatamente se eu tomar aquela dose maior. Meu corpo não resiste, tá? Aí, lá no tópico 3, nós vamos falar sobre os principais antimicrobianos quimioterápicos, certo? Vamos falar das sulfonamidas. As sulfonamidas foram as pioneiras nas classes das drogas anti-infecciosas, introduzidas em 1935 e totalmente sintéticas, ou seja, são quimioterápicos. Olha só como é que era a embalagenzinha, né? Bem arcaica, 1935. A primeira droga dessa classe foi o Protozil. Aqui a imagem também, olha aqui como é que era a imagem, bem, e de 25 miligramas. Os usos clínicos em relação às sulfonamidas ou às sulfas são utilizadas contra organismos sintetizados de ácido fólico. A trimetropina é usada em conjunto com as sulfas e o Bactrim, que é a droga mais famosa que apresenta. Sulfametazol mais trimetropina é uma das drogas mais usadas. Geralmente nós usamos no caso de infecções intestinais, né? Na maioria das vezes é para infecções do trato intestinal. Essa associação com inibição sequencial sendo seu mecanismo básico de ação. A via de administração dessa medicação são sempre oral, dependendo da situação, ok? Sempre será oral. Se for uma infecção leve, vai ser oral. Se for uma infecção mais grave, parenteral. Ela tem apresentação comprimido, suspensão e injetável. A administração das sulfas e da trimetropina é oral, com exceção das fórmulas tópicas. Por serem ácidos, são altamente solúveis, uma vez que são neutralizados no intestino. É por isso que nós usamos sempre mais a sulfametazol, mais trimetropina, para as doenças do trato gastrointestinal. A via endovenosa é contraindicada pela necessidade de neutralizar as sulfas, resultando a solução básica. Claro que, olha só, vou deixar bem claro, toda regra tem sua exceção. Dependendo do tipo de patologia, o médico pode entrar sim com uma sulfa, sem ser essa mais trimetropina, e solução injetável, tá? Que causaria uma tromboflebite, assim como a via intramuscular, que ocasionaria uma necrose muscular. Nós estamos falando de sulfametrazol mais trimetropina, que são duas drogas associadas. Os anticânceres e antitumorais. O que são? Câncer é uma doença genética provocada por mutações de genes que controlam diversos processos celulares. Proliferação, diferenciação, reparo de DNA e morte celular. Lembrando que quando um paciente está em tratamento do câncer, ele tem imunidade muito baixa por conta da medicação e todos os cuidados necessários em relação a esse paciente são desenvolvidos pela equipe da enfermagem, tá? A equipe de enfermagem está apta a ter todo o cuidado necessário com esse paciente. A prorrogação da doença varia de 20 a 30 anos em geral. As pessoas que fazem um tratamento de câncer têm aquele período que ela fica só monitorando. Quando é descoberto precocemente, de acordo com os exames, principalmente dentro, tá, da nossa região, o câncer de colo do útero ainda é muito, muito, muito comum, tá? Não deveria ser, até mesmo porque foi descoberto aqui, né, inicialmente no Brasil, o câncer de colo de útero e ainda nós não conseguimos ter o controle em relação a isso. E a prevenção é tão fácil, só é feita através do quê?
da nossa consulta com o especialista, claro, o ginecologista. Nós vamos realizar o nosso exame de Papa Nicolau, que é o nosso preventivo, para identificar se nós temos algumas células cancerígenas dentro do nosso colo do útero, ok? Muitos dos fenotipos das células cancerosas são conseguidos por meio de colaboração da ação de vários genes ou alterações genéticas. O nosso corpo, ele tem várias alterações quando as nossas células estão cancerosas, principalmente nas mamas. Muitas delas envolvem a ativação de oncogenes e inativação dos genes supressores do tumor. O tratamento ideal para o câncer visa em alvos específicos para determinado tipo celular que a massa tumoral apresenta. Dependendo do tipo de câncer, ele pode se apresentar de várias formas, né? Diversas formas. Para tanto, é necessário saber se o câncer é heterogêneo. Então, são vários tipos de câncer, né? Tem câncer de muitas coisas no nosso corpo. Nós podemos desenvolver câncer em qualquer parte do nosso corpo, em qualquer órgão do nosso corpo. Então, ele pode ser heterogêneo, dependendo do local que ele estiver. Dessa forma, além do diagnóstico, a histopatologia é preciso determinar. Vamos lá, o que é uma histopatologia? Eu vou saber o histórico da doença, tudo aquilo. Eu tenho que estudar a fundo o que está acontecendo com esse paciente. Alguns marcadores que auxiliam a terapia, como os receptores hormonais e proliferação celular. Os resumos dos quimioterápicos e antimicrobianos, tá? São todos os antimicrobianos, tem esses nomes bem difíceis aí. O último é mitosatrona, bletonomicina, todos esses nomes são bem dificilzinhos de decorar, mas lembrando que a prática leva à excelência. Quanto mais você fala, quanto mais você exercita, né? Se não tiver problema de dicção, como a professora aqui, aprende a falar bem mais rápido. Mas não se preocupem em saber o nome de todas as medicações, porque ninguém consegue decorar. Até mesmo porque todo dia existe uma medicação nova. O único problema que nós temos que estar atento é a apresentação, se está certa, o que está escrito na prescrição, se é o que o médico está pedindo. O que o médico está pedindo é aquilo que eu estou pegando lá dentro da minha salinha de preparação de medicação. É nisso que eu tenho que estar atento. A mesma miligrama, se é a apresentação certa, se é o paciente certo, se é a hora certa, se é a via de administração certa, é nisso que eu tenho que me preocupar. E se eu fiz o cálculo de medicação certo. Os efeitos adversos são muitos em relação à quimioterapia. Infelizmente, as pessoas sofrem muito. Diferente dos antibióticos, os medicamentos que são quimioterápicos, eles não matam só as células cancerígenas. Eles matam as nossas células boas também. Então, é por isso que as pessoas têm tantos efeitos adversos, efeitos colaterais em relação à medicação. A maioria dos quimioterápicos tem um índice terapêutico estreito. Vamos lá. Emese intensa, que é o quê? Vômito constante. Estomatite são várias feridinhas que aparecem na boca, aqui nos lábios ou dentro da boca, na gengiva, tá? Supressão da medula óssea e alopecia é o quê? Queda de cabelo. A pessoa vai perdendo os cabelos, todos os pelinhos que tiver vai caindo do seu corpo. Ocorre em maior ou menor grau durante o tratamento com todos os fármacos antineoplásicos. Então, a maioria dos fármacos, professora, mas eu conheço uma pessoa que fez tratamento de quimioterapia, radioterapia, não caiu cabelo, não sentiu nada. Lembrando que desde o início da nossa disciplina eu falo, cada corpo reage de uma forma diferente. É por isso que nem tudo que serve para João serve para Maria, certo? Por isso que aquela medicação pode
servir muito bem para mim, mas pode não servir para a outra pessoa. Então, eu tenho que ter o quê? Muita responsabilidade quando eu vou falar sobre uma medicação. A emese, em geral, é controlada com antieméticos. Os antieméticos são aqueles medicações que inibem o vômito, ok? Porque quanto mais esse paciente ele vomita, mais desidratado ele fica. Então, ele ficando desidratado, o corpo dele não vai responder tão bem a essa medicação. Algumas toxicidades, como a mielessupressão, que predispõe à infecção, são comuns em vários quimioterápicos. Vamos lá. Quando a pessoa está fazendo quimioterapia, eu vou voltar a dizer, a imunidade dela não existe mais. Ela fica com a imunidade dela zero. Por quê? Porque a quimioterapia está tratando as células ruins e está matando as células boas. E a pessoa fica sem anticorpos. Fica zero. Ao passo que os outros efeitos adversos são próprios de fármacos específicos, como, por exemplo, a toxicidade cervical, a fibrose pulmonar, acontece muitas das vezes. A duração dos efeitos adversos varia amplamente, depende de cada ser humano. Os efeitos adversos comuns, por exemplo, a alopecia é temporária, mas a toxicidade cardíaca, pulmonar e vesical são irreversíveis. Então, o dano que é causado, pulmonar, cardíaco e cervical são irreversíveis. Todo o dano que é causado durante o tratamento de quimioterapia nesses órgãos é irreversível. O cabelo ele vai voltar a crescer, né? As sobrancelhas vão voltar a crescer, o resto dos pelos vão aparecer, mas cardíaca, pulmonar e cervical são irreversíveis. As substâncias que têm a capacidade de inibir o crescimento ou destruir os micro-organismos. Vamos lá, no tópico 4, principais antimicrobianos. Eu sei que existem antibióticos que são bem comuns na nossa vida cotidiana, né? Vamos lá. Azitromicina, amoxicilina, cefalexina, todos esses são bem comuns. Falamos muito. Bem comum. Dentro da unidade hospitalar, nós vamos trabalhar com outros tipos de antibióticos, tá? Esses também estão presentes, mas dentro do centro cirúrgico nós vamos trabalhar com outros tipos de antibióticos, são antibióticos mais fortes, que são aqueles antibióticos que eu falei para vocês que são de amplo aspecto, que eles fazem uma cobertura total para que essa pessoa não tenha qualquer tipo de infecção durante todo o período que ela ficar internada. Lá no tópico 4, principais antimicrobianos e antibióticos, o principal objetivo do uso do antibiótico é prevenir ou tratar uma infecção, diminuindo ou eliminando. Dentro da unidade hospitalar, sempre se usa um antibiótico de amplo aspecto. Geralmente é cefalotina, que é um antibiótico que faz uma boa cobertura. O emprego discriminado dos antibióticos é responsável pelo desenvolvimento de resistência microbiana. São, por exemplo, de antibióticos. Os que interferem na síntese ou ação do folato, trimetropina, sulfomaninas e os quimioterápicos. Você usar esses antibióticos sem prescrição médica, você está fazendo mal para o seu corpo. Quando você for precisar desse antibiótico, você não vai conseguir que essa medicação vai ser recebida no seu corpo e vai resolver essa situação. Por quê? Porque você usou fora da hora que o seu corpo estava precisando exatamente dessa medicação. Que comprometem a síntese proteica bacteriana. Existe um antibiótico muito comum que antes era usado para tudo, tetraciclina. Vamos lá, quem nunca usou uma tetraciclina?
né? Muito usado. Tetraciclina era se usado para qualquer coisa, dor de garganta, para tudo. E quando era preciso, a tetraciclina já não fazia, não tinha mais a eficácia que era preciso para aquele tipo de infecção. Os que alteram a topomorese, que são os nossos organismos. Vamos lá. Toda medicação que altera qualquer aspecto no nosso corpo não traz um benefício adequado, dependendo da situação, ok? Existem antibióticos que ele vai fazer alteração, mas tem que ser um antibiótico específico. Se eu tomo um antibiótico que não faz a alteração necessária que eu estou precisando naquele momento, ele está mais me fazendo mal do que bem. Então, eu tenho muito mais malefício do que benefício. Os fármacos que comprometem a síntese proteica bacteriana. Vamos lá. Os aminoglicosídeos incluem as seguintes drogas: gentamicina, tobramicina e amikacina. A gentamicina você encontra ela em apresentações injetável, tópica, tobramicina também, e amikacina eu acho que tem injetável também, não tenho muita certeza da outra apresentação, ok? A melticina, a carmina e a neomicina, que é muito comum, tem sim apresentação tópica, tá? Muito usado para qualquer tipo de lesão, né? Que nós estamos usando neomicina com bacitracina, também é muito comum usar derme, né? A derme. E vamos lá, eu coloquei aqui, ó, azitromicina. Quem nunca conheceu ou conhece uma pessoa que não pode ver uma azitromicina e quer tomar? Não toma azitromicina, dor de garganta, azitromicina, dor de barriga, azitromicina. Gente, a azitromicina é um medicamento forte. Ele acaba com o teu estômago. E aí depois, muitas das vezes você toma azitromicina por conta própria e nem faz uma cobertura gastro, que é pior ainda, tá? Vamos lá, azitromicinas, as indicações. Infecção bacteriana das vias respiratórias, de tecidos moles e de pele. Sinusite aguda. Tratamento e profilexia micobacterias atípicas em pacientes com AIDS, HIV. Uretites e cervitite. Todas aquelas doenças também que são do trato, né, do trato feminino, também podem ser usados o que? Azitromicina. Infecções por clamídia são muito comuns. Dentro da estratégia de saúde da família, se usa a azitromicina quando a mulher está com o quê? Com gardnerella, clamídia, isso tudo nós usamos a azitromicina. Dose única o casal, dependendo da prescrição que for feita tanto pelo enfermeiro ou pelo médico. Os efeitos colaterais dessa azitromicina: náuseas, diarreia, dor abdominal, cefaleia, tonturas e arritmias. Perda auditiva pode ocorrer em altas doses. Patotoxicidade. Então, é quando essa medicação está me fazendo muito mal. Eu estou com excesso dessa medicação no meu organismo. As ações de enfermagem: administrar os comprimidos revestidos com ou sem alimentos, diluir via EV em soro 0,9% ou soro fisiológico 5% e ringilactato, dependendo da prescrição. Gente, pelo amor de Deus. Antibiótico é uma medicação que você tem que seguir à risca a medicação, a prescrição, direitinho que o médico está colocando lá para vocês. Na hora de vocês fazerem o cálculo da medicação, na hora de diluir, vocês têm que fazer exatamente. Lembra que eu falei anteriormente que tem aquelas doses letal para o paciente? Se você não calcular exatamente a dose certa, você pode prejudicar ainda mais esse paciente. Monitorar o processo infeccioso, orientar o paciente sobre os efeitos colaterais,
monitorar exames laboratoriais e função hepática. Lembrando que se a minha função hepática não estiver boa, o meu medicamento não vai funcionar. Não vai ser efetivo, tá? Eu preciso que todos os meus sistemas estejam trabalhando perfeitamente. Observar e comunicar alterações gastrointestinais e hepáticas. Atentar para cefaleia, náuseas e tontura. Realizar teste de audição, atentar para as arritmias, lembrando que as arritmias tanto pode ser taquicardia ou bradicárdia, tá? O controle de dosagem, adulto, dose VO única, 1 mg, DSTs e STs, tá? Dose VO de 500 mg, uma vez ao dia por 3 dias. Criança, dose VO ou IV de 10 a 20 mg, quilo dia. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e peço que vocês façam uma leitura bem profunda na apostila de vocês, porque lá na apostila de vocês tem muitos outros antibióticos, tem outros medicamentos que fazem o tratamento do câncer e está especificado bem direitinho lá, tá? Peguei os principais para que a gente começasse a desenvolver e vocês entendessem mais o assunto, ok? Muito obrigado, a gente se vê na nossa próxima videoaula. Beijo, tchau!